Eu vou fazer este vídeo a falar como se fosse o homem a ser abusivo, porque sendo eu mulher é mais fácil para mim, mas vamos ter em atenção que as mulheres também conseguem ser bastante abusivas. Hola personas, sí, ahora voy a hablar español porque estoy viviendo en España. Tengo que hacer un vídeo hablando español, ¿sí? Claro que não, porque eu não tenho capacidades para tal. Este vídeo também já está para ser gravado, desde 2017. Só que eu não gravei mais cedo porque o meu bem-estar poderia estar em risco e também depois outras coisas surgiram e esse foi ficando para depois. Eu nunca estive nessa situação, mas conheço quem já tenha estado. Já fiz um vídeo com a Carla sobre manipulação, em que ela foi bastante manipulada numa relação abusiva em que ela esteve. Nesse vídeo ela contou mais a experiência dela, como é que tudo aconteceu e deu ali assim algumas dicas também para ajudar algumas pessoas. As relações de início são todas muito bonitas, não é? Aqueles primeiros meses são todos muito lindos. É aquela relação que a gente vê nos filmes e que a gente pensa, eu gostava de ter uma relação assim. Pronto, as relações quando começam são assim. E qualquer indício que essa relação possa vir a ser uma relação abusiva é vista simplesmente como ainda estamos a conhecer um ao outro ou estamos a aprender a lidar um com o outro. Realmente são coisas que acontecem, não é? Nós temos que aprender a lidar com o feitio da outra pessoa, principalmente com o mau feitio da outra pessoa. É claro que nós vamos fazer um esforço para atenuar os nossos defeitos, mas o facto de estares a fazer esse esforço para atenuar certos defeitos que possas ter não serve de desculpa para um mau comportamento, de maneira nenhuma. Uma pessoa que ferve em pouca água, só porque ele está-se a conter para não ferver em pouca água, isso não serve de desculpa para quando ele explodir e fizer alguma asneira. Eu guardei isto para mim durante tanto tempo que eu não aguentei. Não, isto não serve como desculpa para um mau comportamento. Basicamente, as pessoas que estão numa relação abusiva, elas não conseguem ver isso, elas estão cegas, elas estão apaixonadas. Dizem que o amor é cego, né? Pronto, tem aqui a prova, que realmente é. Mas as pessoas que estão à tua volta, elas vão perceber que tu estás numa relação abusiva, elas vão perceber por coisas mínimas que, se calhar, para o casal é só mais uma discussãozita, não é? Mas para uma pessoa que está de fora vai pensar tipo, sério? Isto é motivo para discutirem assim dessa maneira? Sei não. Pronto, fiquei sem bateria na máquina, portanto agora estou a gravar com o telefone, tá? Só se a qualidade for muito diferente, já sabem porque aconteceu. E depois há os amigos. E os amigos vão sempre a tentar alertar. E infelizmente o que vai acontecer é que eles basicamente vão ser ignorados. Vão ser tipo, não estás parva, não digas isso, ou até pode chegar ao extremo de tu tens a inveja, tu não me queres ver feliz, coisas assim mais agressivas que depois podem mesmo, se calhar, abalar a amizade. E uma pessoa que está numa relação abusiva, ela sem perceber vai afastar os amigos todos. Não por ela querer, mas porque ela vai ser manipulada para tal. Quando a pessoa finalmente abrir os olhos, ela não vai ter ninguém. Ela vai estar sozinha com o abusador. Abusivo. A pessoa. Coisa. Como perceber se estás numa relação abusiva ou não? Há várias maneiras de perceber, mas eu só vou referir algumas. Primeiro, a pessoa já sofreu no passado e isso faz com que ela tenha comportamentos que não são muito normais. Esses comportamentos não muito normais acabam por ser um bocado desculpados porque ela já sofreu. Segundo, bombardeamentos amorosos. Ok, a pessoa pode ser simplesmente muito lamechas, tipo mel. Nesta situação, o que acontece são inúmeras demonstrações de amor, tipo exagerado mesmo, e públicas. Há que perceber, uma pessoa lamechas, ela é sempre lamechas, seja em público, seja em privado. E uma pessoa abusiva também há de ser em privado, claramente, mas em público vai ser muito mais. E uma pessoa que está no início de uma relação, está completamente apaixonada, está completamente ali melindrada para outra pessoa, vai achar aquilo fofinho. Ou então não. E isso também é capaz de simplesmente passar ao lado, porque é o início do namoro, né? É normal que haja assim atitudes mais nhé. Terceiro, é ter um tipo de discurso em que basicamente ela está a dizer que o parceiro, parceira, é posse dela. Quarto, explosões temperamentais seguidas de um pedido de desculpa. E do típico não volta a acontecer. Epá, explodir, uma pessoa explode sempre, né? É inevitável, principalmente se és daquelas pessoas que vais sempre guardando coisas para ti, chega uma altura em que vais explodir. Há o explodir de levantar a voz e pronto, falar mal
acontece a toda a gente, mas ao explodir e fazer isso tudo, ir ser violento. E se a pessoa for violenta, quando eu digo violenta, não estou a dizer violência física, simplesmente o violento de um murro na mesa, um pontapé na porta, partir cenas, qualquer coisa que possa ser um bocado mais agressiva é sinal de alerta. Quinto, ciúmes doentios. Se chegas a um ponto em que tens que ter cuidado com o que fazes ou com o que dizes à frente da pessoa, é porque alguma coisa não está bem. Há coisas que simplesmente tens que guardar para ti, tens, porque não interessa. Mas o facto de teres dito que tiveste um namorado na faculdade e vocês foram viajar para não sei aonde, isso não é motivo para ter ciúmes. Gente, isso foi uma coisa que aconteceu há muito tempo. Ele tem ciúmes de uma coisa que aconteceu há tipo 10 anos, calma, aliás, até há um ano. Se ele tem ciúmes de qualquer coisa que aconteceu antes de vocês se envolverem, dependendo da maneira como ele demonstra os ciúmes, cuidado. É claro que se eu tiver uma relação, eu sempre vou estar assim um bocadinho picada se eu souber de histórias do grande amor da vida dele antes de eu aparecer. Isso vai ser normal, mas a maneira como o ciúme é abordado é que vai demonstrar se a pessoa é assim um bocado abusiva ou não. Sexto, os vossos problemas são os vossos problemas e não tens nada que andar a comentar com as outras pessoas o que é que se passa na vossa relação. Claro que se tens um problema na tua relação, tu não vais andar a partilhar aos 7 mundos os problemas que tu tens. Não vais a publicar no teu estado no Facebook a dizer que estás com problemas com o teu namorado. Obviamente que não. Mas tens amigos. E os teus amigos não servem só para as coisas boas, também servem para as coisas más. Portanto, se tu tens um problema na tua relação, é normal que queiras falar com alguém. Só que não podes. O teu namorado, tua namorada, simplesmente proíbe-te de falar da vossa relação com outras pessoas. Sétimo, ele não te bate, mas ele bate em objetos. Lá está, um na mesa, um papel na porta. E se a outra pessoa te bater, não é preciso dizer mais nada, é abrir os olhos e tchau. Oitavo, dás por ti a fazer algumas coisas sem vontade. Estás basicamente a fazer só para agradar outra pessoa ou simplesmente porque tens medo da relação da outra pessoa. O triste disso tudo é que tu só vais perceber que estás numa má relação quando passar a fase do deslumbre, quando passar aquela fase de que é tudo muito bonito e que vais tipo, mas espera, esta atitude não é normal, porque é que isto está a acontecer, porque é que esta pessoa está a ser assim? E vais abrir os olhos, vais perceber que tu não estás feliz, que estás a fazer as coisas por obrigação, que estás a fazer as coisas por medo e que já não tens ninguém à tua volta. É quando vais perceber que, não chega. Mas mesmo assim ainda há pessoas que desculpam um mau comportamento, que desculpam qualquer uma dessas coisas que eu disse por amor. Mas ele só fez isso porque estava cansado, ele fez isso porque estava estressado, ele partiu a porta mas ele nunca me bateu. Há pessoas que infelizmente, continuam cegas ou então simplesmente o medo é tanto que elas vão desculpando. Algumas pessoas ainda é pior, só percebem que estão numa relação abusiva quando apanham mesmo, quando levam um murro na cara. E mesmo assim, e agora estou-me a lembrar do filme do I, Tonya, que ela estava numa relação abusiva, que ele batia-lhe e mesmo assim ela ficava com ele. Da mesma maneira que isso aconteceu, e o filme é baseado numa história verídica, e isso acontece mais do que a gente pensa. Mulheres que apanham e não dizem nada porque têm medo, ou porque têm vergonha, ou simplesmente porque já não têm ninguém com quem falar porque afastou os amigos todos. Os amigos, apesar de não estarem lá, eles estão sempre lá. Se chegar ao extremo, se estiveres numa relação abusiva e chegar ao extremo de levares porrada, não tenhas vergonha de pedir ajuda à pessoa que tu afastaste. Se essa pessoa realmente é tua amiga, ela não te vai fechar a porta. Peçam ajuda, vão à polícia, apesar de eu achar que a polícia não faz assim grande coisa. Procurem instituições que ajudam pessoas vítimas de violência doméstica. Procurem um psicólogo. Se aproximar novamente dos vossos amigos, falem com alguém, não passem por isso sozinhos. Porque é uma situação muito complicada. E quando finalmente consegues sair de uma relação abusiva, a tua vida está simplesmente completamente virada do avesso. Tu tens que começar tudo outra vez, com medo. Porque estás numa relação com uma pessoa, vamos partir do princípio que vocês vivem na mesma cidade. E se vocês vivem na mesma cidade, há grandes probabilidades de vocês se encontrarem. E como é óbvio, não vais querer encontrar a pessoa que abusou de ti. Peçam ajuda, procurem um psicólogo, se for necessário. Eu, quando estava em Portugal, estava no psicólogo, não por esses motivos, mas falar com uma pessoa desconhecida e que tem capacidades para te ajudar é
ótimo. Não tenham medo do e se eu acabo com ele e ele vem atrás de mim, e se eu quero acabar com ele e ele ameaça que se mata. Ele não se vai matar. Isso é tudo jogo psicológico. Ai, mas eu já tentei acabar com ele e ele ameaçou que se ia matar. Deixa-o matar-se. Epá, desculpem, mas deixem-o matar-se. Pessoas assim não interessam aqui para nada. Se ele realmente se quiser matar, ele mata-se. Porque isso é tudo um jogo psicológico, que é, obviamente, que se ele se matar, tu vais ficar com uma culpa enorme dentro de ti, porque ele só se matou porque tu acabaste com ele. Mas tu não podes pensar assim, porque senão nunca vais sair dessa relação, porque ele vai jogar com o teu psicológico de maneira que tu fiques sempre ali. Uma pessoa que simplesmente diz eu mato-me se tu me deixares, a primeira coisa que tens de fazer é interná-lo, porque essa pessoa é doente. Sinceramente, eu acredito que ele mais facilmente mata-te a ti do que se mata a ele próprio. Portanto, se realmente há uma ameaça desse género, procurem alguém competente para vos ajudar. Alguém para ajudar a outra pessoa, principalmente, porque essa pessoa precisa de ser internada. Portanto, pessoas, é isso. Se estão numa relação abusiva, procurem ajuda e saltem fora. E pronto, acho que é tudo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever o canal. Beijo!